Olá pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando o Educação no Ar. Para atender todos os estudantes superdotados do país, o MEC trabalha na criação de um cadastro nacional com as principais informações sobre eles. A ideia é criar políticas públicas que alcancem esse público para que possam desenvolver melhor essas habilidades especiais. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a pesquisadora do Instituto Expert Brasil, Ouzeni Ribeiro. Ouzeni Ribeiro é doutora em educação, tem mestrado em educação e especialização em gestão de instituições educacionais pela Universidade Católica de Brasília. Atua na área de concentração de ensino-aprendizagem, com estudos em desenvolvimento nas áreas da criatividade e de altas habilidades. Coordenou o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação no Distrito Federal e também atuou na consultoria aos estados para a implantação do atendimento especializado de estudantes superdotados. Ouzeni, seja bem-vinda ao Educação no Ar. Quais seriam os principais desafios do Brasil na educação dos superdotados? A gente tem dois focos nessa questão da educação, a escolar e a familiar. Nos dois, a gente tem muitos desafios, mas o mais sério, assim, o mais instigante, provocante, que vem causando maiores problemas na educação escolar é a identificação pelo professor, no caso da escola regular, a identificação pelo professor que trabalha com uma turma de 30, 35, 20, não importa, nem que fosse 15 alunos, a identificação do perfil desse aluno para a capacidade rápida de aprendizagem. Porque uma das características fortes deles é um processo de aprendizagem muito acelerado, independente da área. Se é música, é uma aprendizagem acelerada para a música. Se é gastronomia, para a gastronomia. Se é um perfil acadêmico, é uma aprendizagem acelerada para uma disciplina, para um tópico acadêmico, né? Um tópico escolar. Então, os professores da educação básica, principalmente, não têm o preparo para identificar que aquele aluno não está ajustado, porque possivelmente é uma suspeita de superdotação. Na família, né, na educação familiar, o que mais causa nos pais é uma angústia intensa, porque eles são muito curiosos, eles perguntam demais, eles são rebeldes no sentido de não aceitar rotina, de não aceitar que aquela ânsia, a gente diz até que é um desejo compulsivo por seguir um caminho, porque eles têm esse foco. Né? Há uma característica marcante de altas habilidades, é um foco definido para um tópico de interesse. Recentemente foi realizado o Encontro Nacional de Formação Continuada para os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, onde ficou definida a criação do Cadastro Nacional de Altas Habilidades. De que forma esse cadastro pode ajudar na formulação de políticas públicas para essa área? Vai ajudar no seguinte sentido: o cadastro é uma lei nacional de uma mudança que houve na LDB, que está em nível ainda de projeto de lei, que foi decidido, aprovado em dezembro de 2016. Qual é a diferença do cadastro nesse conjunto de problemas e de soluções do superdotado, né? O cadastro ele vai trazer o diferencial de números para políticas públicas. Porque uma coisa é a escola indicar, eu tenho 10, 15 superdotados. E o que a pesquisa que eu fiz no cadastro identificou? Que esse número que as escolas indicam para o censo, eles têm muita deficiência no sentido deles serem confundidos com outras deficiências. Por exemplo, TDAH, isso já causa uma confusão no secretário da escola na hora de coletar esses números. Então, na verdade, nem todos têm a característica ou são atendidos. Então, no cadastro, o que vai acontecer? O aluno que vai ser lançado ali é o aluno identificado que está sendo ou não atendido, mas que ele já é identificado como superdotado. Então, é aquela coisa, as políticas públicas elas vão poder ser direcionadas. Ouzeni, existe alguma diferença entre os termos superdotado e pessoa com alta habilidade? Essa polêmica, ela pode ser situada mais no campo filosófico, no campo teórico, no campo epistemológico, do que no campo
prático de altas habilidades. Tem termos em muitas áreas, que a gente costuma agregar aquele termo, se agarrar a ele e não deixar que a palavra adquira a flexibilidade que o português permite. Então, você pode chamar alguma coisa de várias maneiras. E a questão de altas habilidades, superdotação, ela fica nesse campo teórico porque depende muito, pelo fato de superdotação, tem uma ligação com o dom, pela etimologia da palavra, tem algo dentro da palavra que remete a dom, aí criou essa fragmentação dos dois conceitos. Uhum. Mas, na verdade, superdotação é um fenômeno que indica que tem um contingente da população que tem habilidades ou uma habilidade acima da média. Uhum. Alta habilidade é uma habilidade acima da média. Então, as duas palavras significam a mesma coisa. A rapidez na aprendizagem faz com que essas crianças fiquem desmotivadas com mais facilidade. Você até falou isso para a gente antes. Como estimular, então, o aprendizado desses superdotados? Na sala de aula do ensino regular, para que ele não desista da vida dele ali dentro, ele não desista de continuar, basta que o professor entenda que ele é diferenciado e permita que ele dirija o aprendizado dele. O professor ele nem precisa fazer isso. Ele é capaz de dirigir o aprendizado dele. Então, é a imposição de limites dentro da sala de aula. Num primeiro momento, o que a gente pede, por favor, aos professores? Deixem que eles dirijam a aprendizagem deles. Eles têm uma coisa que se chama autodidatismo criativo, isso é deles. Autorregulação para a aprendizagem. Metacognição. Então, eles são capazes de compreender o processo deles, de saber o que eles precisam, e eles não precisam de professor, daquele papel do professor que ensina. Eles não precisam disso. Então, se o professor não quer que eles desistam, deixe que ele dirija o processo de aprendizagem dele. Hoje nós falamos sobre superdotação. O Censo Escolar de 2016 registrou quase 16 mil estudantes com altas habilidades em todo o país. Para saber mais sobre as nossas ações, acesse o site e as redes sociais do MEC. Até a próxima!